Pois, olá, bom dia. Aqui estou eu para fazer uma pequena charla neste segmento da Academia da Floresta, da plataforma florestas.pt, e vou fazê-lo em torno desta expressão que alimentou alguma discussão e alguma agitação sobre a floresta portuguesa. É uma expressão datada, mas que eu gosto muito, e vou tentar explicar a sua origem e a razão de ser. Esta expressão petróleo verde. A floresta, globalmente, sempre esteve associada ao mistério, a algum medo, porque era algo que se passava fora das áreas populacionais, das zonas habitadas, e daí a expressão que no latim daí vem de fora. Os espanhóis mantiveram o termo floresta, os ingleses forest, os franceses forêt, e os portugueses, por uma razão tão estranha e típica que nem se conhece, meteram um L nisto e passou a ser floresta, que é uma palavra mais bonita, mas de qualquer modo a floresta está ligada a algo que traz dúvidas, receio, e era nela que se escondiam os bandidos, os foragidos, etc. Mas ela esteve, de facto, ao serviço da humanidade sempre, providenciando, no fundo, madeira que é um material de sempre para a construção, providenciando, depois do domínio do fogo, material para a energia, e com essa energia e o fogo a forma de dominar os metais, e dominando os metais, obviamente, o primeiro em que pensamos é o prego, e a madeira e o prego permite fazer muitíssimas coisas. Fez nomeadamente as embarcações não artesanais, e com elas passou a andar-se mais longe e a viajar-se mais longe. De onde, a partir daí, o domínio do vidro, desse material espantoso ligado à humanidade e ao desenvolvimento. Hoje estamos já na fibra de vidro e nas comunicações, mas o domínio do vidro, numa determinada altura, permitiu a descoberta da lente. A descoberta da lente permitiu divulgar a capacidade de ler. Gutenberg, na mesma altura, avançou com a descoberta da prensa, e o papel passou a ter um lugar decisivo no conhecimento e na transferência de conhecimento, e o papel era feito de trapos e de fibras. Consta dos documentos históricos que o trapo era selecionado, como hoje selecionamos o papel velho, em diferentes categorias, que valia diferentes dinheiros, e era transacionado. Só que rapidamente o abastecimento em trapos acabou, e a tecnologia virou-se para a fabricação do papel a partir de fibras, nomeadamente fibras vegetais e da madeira. Onde o papel foi responsável por um acréscimo da procura de lenhas, e quando este aumento já se verificava, a máquina a vapor, no final do século XVIII, começo do século XIX, entra decisivamente, aliás, século XIX, entra decisivamente como um fator de grande procura de lenhas. A ferrovia é outro elemento, e por consequência, de repente, a sociedade percebeu que as madeiras disponíveis nos chamados ecossistemas, nos sistemas em equilíbrio, já não chegava e tinha de ser controlada a sua exploração. Os ecossistemas, no fundo, passaram a ser ditados pelo homem, e o ecossistema passou, com correção, a chamar-se tecnossistema. São ecossistemas que estão em equilíbrio se o homem intervier. E, por consequência, isto ditou a intervenção dos governos, a intervenção da ciência, e a primeira definição que se conhece em termos de gestão florestal durável é do final do século XVIII, de um alemão, da escola alemã, que diz resumidamente, e em tradução livre, que toda a floresta pode e deve ser explorada de forma sábia, responsável, e pode ser explorada intensamente, desde que
ela possa gerar para as gerações, para disponibilizar para as gerações seguintes o mesmo bem-estar e os mesmos benefícios que a geração atual está a usufruir dela. No fundo, é uma definição que 200 anos depois, a antiga primeiro-ministro da Noruega, a senhora Brundtland, explanou no seu famoso relatório do nosso futuro comum para as Nações Unidas em 1983 e que esteve de algum modo na base da Conferência do Rio em 92 e do famoso palavrão que passou a estar em todos os dias do chamado desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, que aliás é usado com muita impropriedade em muitas coisas, mas enfim, consideremos-o sinónimo de desenvolvimento durável. E por cá estas coisas não deixaram de ter influência. Há escritos da ciência silvícola na nossa academia e o Estado Novo, que, enfim, nos soube vender algumas ideias simpáticas sobre a floresta, convenceu os meninos da minha idade de que o Dom Dinis tinha plantado o Pinhal de Leiria para fazer os barcos que umas centenas de anos depois, ou uns quantos anos depois, iam fazer as descobertas, como se o Dom Dinis fosse um sábio adivinho, quando ainda por cima foi o pai dele que plantou o Pinhal de Leiria e não ele. Ele foi um sábio continuador, mas o que é facto é que o Estado Novo, com esta doutrina de conservação das ideias ligadas à floresta, preservou uma indústria da cortiça que já vinha beneficiando dos sobreiros que tinham sido mantidos com as azinheiras em bom estado para fornecer bolota durante anos e anos, que durante muitos anos, e antes dos cereais, era a base da alimentação na zona mediterrânica em Portugal, e era também a base da alimentação dos porcos, que eram salgados para serem transportados, esses sim, nos barcos das descobertas. Onde esse aspecto do Estado Novo quer dizer que alguém terá lido história, terá aprendido o que lá se escreveu e o que lá se estudou, ao contrário do que se passa nos dias de hoje, em que os relatórios são cada vez maiores e mais completos e menos lidos. E, de facto, os serviços florestais que a floresta, que o Estado Novo deixou, foram decisivos para implementar, para levar a cabo aquilo que começou a aparecer nos planos de fomento, a partir dos anos 50 do século XX, que eram os planos que enquadravam o desenvolvimento económico do país. E os planos de fomento apostaram decisivamente no pinheiro bravo como a árvore milagrosa para o futuro do desenvolvimento da floresta e da indústria em Portugal. Plantaram-se pinheiros bravos para corrigir, para diminuir a erosão, para fazer a correção torrencial, para plantar, para gerar madeira, para gerar possibilidade de pastoreio sob coberto, para gerar a possibilidade de resineiros, e quando houvesse madeira para serrar, para fazer serração, e quando sobrasse madeira da serração, para dar energia e fazer painéis de madeira. E foi, de facto, uma história virtuosa que se pode resumir em nasceu uma princesa rica, diremos, num país pobre. E tínhamos, então, um pinheiro bravo importante, uns sobreiros e azinheiras conservados do passado e, mais à frente, tivemos a sorte que, há 150 anos, uma nova espécie se veio a dar aqui bem e esteve na base de uma potência, uma importante, poderosa fileira silvoindustrial, que foi a fileira silvoindustrial do eucalipto. Ou seja, este conjunto de coisas acontecem num contexto virtuoso. Era uma floresta muito dividida na zona mais populacional do país, no norte e centro, detida por muitíssimas pessoas. Hoje isso levanta grandes problemas de gestão, mas que complementou a economia rural do agricultor e da floresta.
tínhamos e mantivemos uma biodiversidade exemplar na Europa, tínhamos matérias-primas abundantes, florestais, naturais, renováveis e recicláveis, tínhamos um mercado, e temos, um mercado europeu próximo e um mercado mundial em expansão, ambos sequiosos de produtos naturais e de qualidade, e tínhamos indústrias tradicionais, algumas já com dezenas e centenas de anos, instaladas com know-how e com presença e competitividade internacional. Pode de algum modo resumir-se a ideia de que o sonho florestal do começo, de meados do século XX, foi plantado e deu frutos. A floresta cresceu, não vale a pena aqui contar, multiplicou-se por 5 a área florestada do país desde os finais do século XIX, de 2 grandes espécies base, o pinheiro e o sobreiro, passámos a partir dos anos 80 a ter 3 grandes espécies na base de grandes e poderosas fileiras silvoindustriais, e mantemos ainda uma importância grande com a azinheira e com outras espécies, onde temos uma floresta, digamos, mais diversificada hoje do que tínhamos no começo do século XX. E essa rainha, deixou descendência num século XX que, por um lado, foi promissor, mas que, entre nós e em Portugal, concretamente, viveu um quadro económico e social particularmente difícil. Nós vivemos, a partir dos anos 60, a guerra colonial, com o esforço energético, de energia, humano, social, que isso representou. Tivemos a Revolução de Abril, que alterou tudo aquilo que era o edifício bom ou mau que existia à época. Esta Revolução de Abril ocorre ao mesmo tempo da primeira grande crise de petróleo, que é de 73, 74, que foi a guerra do Yom Kippur em Israel, e em 79, que é a Revolução Iraniana. Isto deu origem a convulsões económicas e sociais internas gravíssimas. Os mais velhos lembram-se que a televisão, não eram as televisões, porque era só uma, a televisão abria praticamente todos os telejornais dizendo que havia mais salários em atraso, mais desemprego, mais conflito, e em à parte, se procurarem, nunca encontrarão que os salários em atraso estavam na indústria dos produtos florestais. Sempre foi capaz de pagar os seus fornecedores, de produzir e de vender, e foi um elemento decisivo para resolver o problema da crise das divisas. O país não tinha divisas, mas exportava fortemente com produtos florestais, e absorveu todos aqueles portugueses que tiveram de regressar das colónias e que tinham raízes no interior, na Mancha do Pinhal, e que, muitíssimos, há estatísticas sobre isso, se dedicaram a uma pequena serração, alimentaram a construção local e aderiram a algumas cooperativas de exportação e tiveram um papel importante. Ou seja, digamos que o Pinheiro Bravo foi uma bengala importante, social importante, para muita gente que regressou da África e regressou ao interior do país. Este conjunto dramático não impediu que a floresta estivesse na base de quase todos os grandes grupos económicos que surgiram após a implantação da democracia em Portugal. O Grupo Estado, enfim, tinha papelarias, tinha tudo e mais alguma coisa com as expropriações, mas o forte do Grupo de Estado eram as celuloses, o papel craft e os painéis de fibra. O Grupo Amorim, que já era um grupo forte, mas que se fortaleceu fortemente na área da cortiça, o grupo já tinha bons contactos com o leste a partir da Áustria, desenvolveu-os fortemente, criou novos mercados e cresceu muito. O Grupo Sonai, que partiu de uma pequena unidade de partículas de madeira e que se tornou num poderio nacional, numa potência europeia, e chegou mesmo ao ranking mundial da produção de painéis de partículas, antes de enveredar pela distribuição, talvez mais fácil e menos complicada em termos de produção florestal. O setor exportador da madeira esteve sempre forte, ativo e bem organizado, e as serrações no interior, que tinham de facto um papel social importante, que eu já referi. Falei há pouco na crise do petróleo. Este é um gráfico a preços correntes, mas na primeira parte
ter a ideia de que entre 73 e 74, ou em 6 meses, entre 74 e 75, o petróleo saltou de 3,2 dólares por barril para 11 dólares e meio de barril. Isto hoje é ridículo, mas se fizermos a reportar este preço a preços de hoje, isto representava que o preço do petróleo tinha subido de 50 dólares por barril para 120 dólares em pouco mais de 6 meses, de onde o choque que isto deu nas economias e em Portugal foi brutal. E isto, à conta das exportações de produtos florestais, foi sendo, como era um enorme angariador de divisas, muito importante, como foi importante ao nível da relação com a chamada balança agroalimentar. Dizemos que Portugal, no setor primário, importa tudo que come, ou quase tudo. A nossa agricultura está hoje em desenvolvimento, mas não é um fenómeno antigo. Mas se compararmos as exportações de produtos florestais com as exportações de produtos da agricultura, incluindo as pescas, o superávit dos produtos florestais é notável. Se formos ver as importações, o que é que se importava ou o que é que se importa de produtos do setor primário para a alimentação e de produtos de madeira e papel e de produtos florestais, nós importamos muito menos desses materiais do que dos outros. O que dá origem a que, do lado esquerdo, nós vemos que a balança agroalimentar, chamemos-lhe assim, tem um déficit profundo, e estes 58 mil milhões é o acumulado daquele déficit que ali está, e as exportações de produtos florestais, neste lapso de tempo de 30 anos, menos de 30 anos, teve sempre um superávit notável que somou, nesta época, 42 mil milhões. Estes 1.000 milhões, nós estamos muito fartos, cheios de 1.000 milhões a toda a hora, mas dá-vos uma ideia, isto é o dobro daquilo que é o famoso plano de resiliência de 20 mil milhões a chegarem cá em Portugal, recentemente, em 5 ou 6 anos. Ao longo do tempo, nós tivemos vários planos de adaptação e de resiliência à conta do saldo da balança dos produtos florestais, aqui estão eles, que foram praticamente 2 vezes, 3 vezes essa dimensão, com um aumento significativo a partir de 2010. Este saldo anual tem sido sempre superior a 2 mil milhões de euros por ano. Isto com o esforço de importação de matérias-primas que se tem vindo a agravar em Portugal por razões de política que não vêm para aqui chamadas hoje. E, como vos tinha dito, tudo é bom quando é bom, mas na floresta, como na agricultura, não crescem só coisas boas, também há coisas menos boas, e infelizmente neste oásis de questões florestais que deram origem à tal expressão de que nós, com este superávit de divisas, pagávamos o petróleo que importávamos, e por isso era petróleo verde, porque nos dava para crescer e desenvolver e porque nos dava para pagar as importações de ramas de petróleo. Esta expressão, que aliás, entre parênteses, foi da autoria do então ministro Mira Amaral, referia-se no contexto da discussão que, entretanto, nos anos 80 havia em torno do tema do eucalipto. A eucaliptização era um tema da matéria publicada. E ele limitou-se a dizer que a floresta, e não se referia aos eucaliptos, a floresta era para nós o nosso petróleo verde, porque com as divisas das florestas nós podíamos pagar o petróleo que importávamos e mais, podíamos ter uma alavanca para o desenvolvimento, como o petróleo é uma alavanca de desenvolvimento para qualquer país desenvolvido. Mas dizia eu que também crescem infestantes no meio das coisas boas, e eu limito-me a listá-las aqui, não as quero explicitar, talvez noutros momentos, noutra charla,
nós possamos voltar aqui, mas deixo só para suscitar talvez o debate e a reação, os mitos que vieram estragar, ou que estão a estragar, ou que estão a infestar esta magnífica floresta portuguesa. O mito da floresta virgem, não há floresta virgem em Portugal. O mito do património coletivo é um palavrão bonito e que é um disparate se pensarmos bem num país que tem 85% da floresta na mão de privados e pequenos privados. O mito de cortar árvores é mutilar a natureza. Todos os nossos filhos e netos já foram confrontados na escola com a história da árvore Celeste, Antónia, Francisca, que veio o lenhador e matou a árvore, matou a Francisca. O mito, que é um verdadeiro mito racista, quer a gente goste, quer não, mas neste caso não é racista para pessoas e homens, mas é um racismo igualmente, bom, escapa-me o adjetivo, não o quero usar. O mito, o fitorracismo encapotado, que é que as espécies não indígenas, as que não são de cá, não são desejáveis. O mito de que os serviços dos ecossistemas é uma coisa que enche muito hoje a boca dos sábios, é uma novidade do século XX, e nós falamos desde sempre nesta pequena charla, que o ecossistema fornece serviços, a madeira é um serviço, a caça é um serviço do ecossistema, a resina é um serviço do ecossistema, e há serviços que o mercado paga, remunera, e há outros serviços do ecossistema que são intangíveis, que o mercado não paga, como seja o ar, a filtração do ar, a qualidade da água, a biodiversidade, e por consequência estes sistemas geram serviços há muito tempo, e o que é preciso é, de facto, remunerá-los. E já vamos ver como. O mito de que as plantações florestais servem para as indústrias, que é outro renovadíssimo disparate, e o mito de que os ecologistas são especialistas em ecologia. A ecologia, com E grande, é uma ciência, e os ecólogos são os cientistas da ecologia. Os ecologistas são os adeptos, como os legítimos, como os socialistas, os benfiquistas, os sportinguistas, e é bom que haja adeptos de boas causas. E termino por reter e repetir uma ideia que esteve implícita para trás, é que não há floresta ecologicamente sã se ela não for economicamente viável. Isto custa a perceber, mas é fácil. Se não for ambientalmente sã, não a queremos. Se ela for ambientalmente sã, ela tem de ser economicamente viável. E não tem que ser por via do mercado, não tem de ser só viabilizado comprando produtos tangíveis. A madeira, as cortiças são vendáveis. A qualidade do ar, a filtração da água, o controle da erosão, a biodiversidade, a sociedade beneficia destes bens públicos e ninguém os paga aos produtores privados. E o Estado e a sociedade têm a obrigação de os pagar, e aí essa floresta, que não produz lenhas, tem de ser economicamente viável para ser ecologicamente sã. É que a população mundial não para de crescer, em número e em consumo de matérias-primas, e é, pois, indispensável que o mundo, para além dos alimentos, para satisfazer estas pessoas, aumente a oferta das matérias-primas florestais sem destruir, diria, o que resta da biodiversidade natural. Há que fazê-lo, pois, nos locais em que exista esta viabilidade económica, com respeito ambiental e com aceitação social. E eu termino dizendo que Portugal tem isto tudo. Tem muitos terrenos incultos e ou inaptos para uma agricultura rentável, tem conhecimentos académicos e experiência histórica no uso florestal destes solos, tem indústrias florestais com tradição, know-how, responsabilidade e mercado, e tem fileiras silvoindustriais capazes de participarem na criação de riqueza e valor acrescentado nacional, e recordo que todo este valor acrescentado nas indústrias florestais nasce de uma pequenina planta que vale poucos cêntimos e pode terminar numa obra gráfica de alto valor, num produto sofisticado de cortiça ou num papel de altíssima sofisticação, conduzindo a melhor tese ou escrevendo a melhor tese científica do mundo. Esse valor acrescentado nacional é produzido nesta fileira e não em muitas outras
que nós temos entre nós. E muito obrigado.